Olá, seja bem-vindo, eu sou a Kiss e nesse canal eu te mostro algumas ferramentas que você pode usar para o seu autoconhecimento e manifestação. Na comunidade do canal, eu fiz um post avisando que faria um vídeo basicamente sobre como editar as suas memórias. Tudo que a gente já passou durante a nossa vida, principalmente na nossa infância, fica guardado com a gente de alguma forma, seja como uma crença ou como uma emoção que fica ali dentro da gente. Tudo isso que a gente passa, principalmente na nossa infância, vai moldar como a gente vai enxergar o mundo. Um exemplo, um garoto, ele cresceu com o pai ou a mãe ausente, ele vai registrar o quê? Rejeição. E aí existem várias formas de você registrar a rejeição do seu corpo. Pode ser, por exemplo, eu não posso confiar em ninguém, ou eu fiz alguma coisa de errado e essa pessoa foi embora. Eu preciso agradar as outras pessoas próximas de mim para que elas não vão embora e me abandonem, enfim. Quando a gente é criança, a gente depende muito dos adultos que estão próximos da gente. A nossa sobrevivência depende disso, então aquilo fica registrado pra gente. Na vida adulta vai refletir de várias formas. Vamos dizer que esse cara tá num relacionamento. Adulto já tá num relacionamento com uma pessoa. E aí ele manda uma mensagem para essa pessoa convidando ela para sair, para um jantar, alguma coisa. E essa pessoa tá, sei lá, trabalhando, limpando a casa, fazendo alguma outra coisa, uma coisa comum, vamos dizer, trabalhando. E ela demora para ver essa mensagem e responder. Algumas coisas vão passar na cabeça dessa pessoa. Por exemplo, fulano não quer falar comigo, eu fiz alguma coisa errada, ou fulano tá falando com uma outra pessoa que é melhor do que eu, que é mais interessante do que eu, ele não quer falar comigo, ele não quer me ver, ou sei lá, fulano tá me traindo, fulana tá me traindo, enfim. São várias coisas que vêm daquela rejeição registrada. Mesmo que não tenha, uma coisa não tenha, em tese, nada a ver com a outra, uma coisa fica, o que ficou registrado na infância se reflete no futuro. A pessoa em si, ela só estava trabalhando, então ela demorou para ver a mensagem, mas na cabeça dele ficou várias coisas acontecendo. Como o nosso cérebro, ele é basicamente como um computador, entre aspas, ele permite com que a gente revisite essas coisas, essas memórias, e de certa forma a gente neutralize ou edite essas memórias. O que acontece? A gente pode fazer isso de algumas formas. Principalmente o que acontece quando algumas pessoas começam no autoconhecimento, a fazer Ho'oponopono, tende a reviver essas memórias. Essas memórias começam a voltar. E é o nosso cérebro meio que te dando aquela possibilidade de revisitar aquele momento e editar ele. Existem algumas formas de editar essas memórias. Eu vou dar um exemplo meu, porque eu já faço isso há algum tempo. Quando eu era criança, eu mal tinha aprendido a falar e eu meio que já queria dar minha opinião sobre as coisas, conversar com os adultos. E eu falava quando eu via algo que, na minha cabeça, não era justo. Então, quando eu era pequena, eu cheguei a meio que bater de frente com o meu pai. Falei, olha, isso aqui eu não acho justo você fazer isso por causa disso, disso e tal. O que ele disse pra mim foi, eu sou o seu pai, você é terrível, você não pode fazer isso. O que eu entendi, na época, no caso. Eu não posso questionar ele, eu não posso falar o que eu penso, porque senão eu serei uma pessoa terrível, uma pessoa ruim. Foi isso que eu entendi naquele momento. Conversando com a minha mãe, anos depois, eu meio que entendi o que ele quis dizer na época. Ela falou que tinha conversado com ele sobre isso, e ele falou, ela é muito pequena, ela não sabe das coisas, ela não precisa ficar me questionando o tempo todo. Nesse caso, o que aconteceu? Pelo fato de eu ser muito pequena, ele não esperava que eu fosse bater de frente com ele sobre uma situação. E que ele realmente estava errado. Minha mãe conversou com ele depois sobre isso, e ele realmente estava errado naquela situação. Então, quando eu bati de frente com ele, eu fui dar o meu ponto de vista sobre isso. E como a minha forma de falar foi meio que batendo de frente com a autoridade dele, bateu de frente com o ego dele também. E aí ele não gostou, obviamente. O que fez com que ele acabasse falando de uma forma meio bruta comigo, tipo, você é terrível, você não devia falar comigo assim. Só que eu entendi de forma incorreta, porque eu era criança, ele poderia só me explicar, olha, a situação é assim, assim, assado, blá, 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 de alguma forma que eu entendesse.
Só que como ele veio dessa forma, eu entendi de uma outra forma, que era, eu não posso falar minha opinião, porque senão eu vou ser uma pessoa ruim. Como essa memória veio na minha mente através de meditação, eu meio que revi a imagem dela. Eu meio que consegui entrar, entre aspas, na memória, através, né, da visualização, e falar com aquela criança. Então eu falei com ela, olha, você deu a sua opinião, tá tudo bem dar a sua opinião, tá tudo certo. Você foi corajosa em questionar o que você achava incorreto nessa situação. O que aconteceu foi que o seu pai viu essa situação, viu a sua forma de falar, ou o seu questionamento como um ataque direto a ele, mesmo que não tenha sido. Você só queria colocar o seu ponto ali na situação. Não entenda o que ele disse como algo ruim, não entenda como se ele estivesse te atacando, ele não está. É porque ele não esperava que você fosse questionar a autoridade dele. Você não precisa fazer da mesma forma, existem outras formas de fazer. Por exemplo, no áudio que eu postei, eu coloco algumas situações que muita gente costuma passar, e eu coloquei as afirmações em forma de Ho'oponopono. Então pode ser que ouvindo o áudio, o Subliminal que tá aqui no canal e os próximos que eu vou postar, relacionados à mentalidade emocional, você relembre de algumas coisas da sua vida e a partir daí você consiga fazer essa alteração de memória. Dá pra fazer através de Ho'oponopono, por exemplo, veio a memória na tua mente. Você busca saber o que você sentiu ali. O que você sentiu naquela situação? Raiva, ódio, tristeza, vazio, não importa. Você pega aquela memória ali e o sentimento que passou naquela memória e começa a limpar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim, nessa memória, o sentimento de, sei lá, raiva, por exemplo. Divino Criador, limpa em mim o sentimento de raiva nessa memória. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Precisa fazer 108 vezes? Não. Faça até quando você sentir que aquela sensação passou no seu corpo. Passou a sensação? Acabou. A memória já está neutralizada. Outras formas são, por exemplo, o EFT. Lembrou daquela memória, percebe o que você sente no corpo e começa a fazer a sessão a partir daí. Existem algumas sessões bem tranquilas no YouTube que dá pra você fazer em tipo 5, 10, 15 minutos. Então vamos dizer que você lembrou de uma memória em que você se sentiu, sei lá, com raiva. Dá uma procurada no YouTube, EFT para raiva. Aí você começa a fazer a sessão com a pessoa te guiando, que ela vai te guiar através dos toques, né? Que são de acupuntura no corpo. E aí você vai fazendo a sessão guiada até que você sinta aquela sensação aliviar. A sensação aliviou, memória neutralizada, segue em frente. Se você prefere editar a memória, que é uma outra forma também, eu sou a pessoa da neutralização. Eu acho que editar demora um pouco mais pra mim. Eu acho mais fácil só retirar o sentimento daquela memória e neutralizar ela. Eu acho bem mais tranquilo. Mas sim, dá pra você fazer através, por exemplo, se você estiver ouvindo um subliminal e vier alguma memória, a partir daí você começa a editar ela na sua cabeça. Dá pra você editar ela na sua cabeça, o final dela, por exemplo. Você tá na escola e você passou por uma situação de bullying. Você pode, na sua mente, editar essa memória como se, por exemplo, algum professor tenha chegado naquele momento e te defendido. Ou você mesmo tenha se levantado e se defendido. É uma outra forma também. Isso é basicamente uma forma de trabalho de sombras, né? Que é o que a gente fala muito no autoconhecimento, na lei da atração, na lei da suposição, que é você integrar a sombra. A sombra, ela não quer te machucar, ela só quer te indicar algumas coisas. No caso de memórias que são dolorosas, ela tá te indicando, vai por esse lado, integra essa dor ou neutraliza essa dor, você vai integrar essa sombra em você e isso passa. Seus comportamentos começam a mudar a partir daí, porque você já não vai agir da mesma forma, as situações que você vai passar na sua vida vão ser diferentes, porque a partir do momento que você integrou aquela questão, você não precisa passar pela mesma coisa, você não precisa repetir os mesmos padrões. Se você tem o poder de editar aquilo na tua cabeça, nada no mundo externo mais te incomoda tanto, porque se você consegue editar aqui, tudo se transforma do lado de fora. Então,
O poder tá em você, você dita na sua cabeça aquilo que você quer. A partir daí, o externo começa a refletir o seu interno. O interno mais tranquilo, o interno mais calmo. É claro que se você tem uma coisa muito enraizada, no caso, por exemplo, dessa criança de rejeição, né, no exemplo que eu dei, provavelmente ela tem mais de uma memória ligada a isso. E aí, o que você pode fazer para facilitar é começar a investigar. Por exemplo, você se faz uma pergunta e deixa, sei lá, anota uma pergunta do seu celular no papel, qual foi a base da minha vida que me trouxe esse sentimento de rejeição? Qual foi a memória base? E aí o seu cérebro ele vai começar a buscar. A partir do momento que você faz uma pergunta, o seu cérebro começa a buscar essa resposta. Ele buscando isso, fica muito mais fácil para você. Encontrou essa memória base, é lá que você vai. Começa a editar essa memória base. Editou a memória base, as outras ficam muito mais fáceis. E se pá, você nem vai precisar ressignificar as outras, porque você já foi na raiz. Resolveu na raiz, amor? Sucesso! Pode ser que leve um tempo? Pode. Cada pessoa leva um tempo para abrir o seu inconsciente, algumas vão ter um pouco mais de resistência do que outras. Então pode ser que você precise fazer mais perguntas, ou pode ser que o seu subconsciente seja um pouco mais resistente, ele acha que aquela dor ou aquela memória seja uma forma de proteção. Então você vai investigando isso, perguntando os porquês da sua mente, porque a sua mente ela vai te dar excelentes desculpas para não fazer. Então você vai começar a perguntar para ela por que você não quer fazer. Ah, porque se eu fizer isso, eu vou me sentir, sei lá, desprotegida. Se eu curar essa dor, eu vou me sentir desprotegida. Ah, por que você vai se sentir desprotegido? E vai investigando, investigando, investigando até que a sua mente não tenha mais desculpas. A mente não tendo mais desculpas, chegou da memória raiz, você vai lá, altera essa memória, edita ela, pronto. É isso por hoje. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Comenta aqui embaixo se você tem alguma outra forma de fazer a edição das suas memórias. Se você tem alguma dúvida, comenta também. Deixa o like no vídeo e até a próxima!